Então, depois de finalizar a iluminação que a gente fez aqui no arco inferior da sobrancelha e no canto interno dos olhos, eu não apliquei sombra na pálpebra. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de delineado esfumado com sombra, mas uma sombra muito clara, que esse resultado vai deixar um olhar mais levantado. Porque o que a gente costuma fazer na maquiagem de fotografia? Geralmente a gente não usa delineados pretos, porque o delineado na fotografia eles tendem a fechar o olhar. Então a maioria dos fotógrafos sempre pedem não colocar preto nos olhos, a não ser que seja um editorial, que seja uma maquiagem artística, um delineado gráfico, um delineado que vai em cima e embaixo. Então assim, ele vai te pedir quando for necessário a utilização do delineado preto. Se não pedir, o ideal é não fazer, porque na fotografia o preto tende a camuflar os olhos. Então, quando a gente está distante, né, da lente do fotógrafo e diante das luzes, aonde está preto no nosso olho, vai parecer que o olho está menor. Então, evitem usar delineado preto na hora da maquiagem fotográfica. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito fácil que eu aplico nas maquiagens fotográficas e que surtem um efeito muito bonito, que é esse delineado muito esfumado, muito suave e que eu aplico no olho da modelo para fazer um alongamento nesse olhar. Então eu vou utilizar um marronzinho mais claro, estou utilizando essa paletinha aqui, que é o nude da Huda Beauty, que tem tons lindos. Eu não apliquei nada de sombra nessa pálpebra da modelo. E eu vou utilizar aqui, gente, ó, truquezinho, um papel básico que eu guardo aqui comigo, que era onde tinha uma cartelinha de batons aqui da Urban Decay. E eu utilizo esse papel para dar o formato de delineado nessa sombra que eu vou aplicar aqui nos olhos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse papel, detalhe, gente, isso daqui é porque a gente está com uma certa urgência na maquiagem. A maquiagem para fotografia, ela tem que ser rápida. Se eu tivesse tempo, eu poderia fazer aqui o esfumado, depois vir com um cotonete limpando, levando a parte de baixo, fazendo essa limpeza e afinando essa linha do delineado. Mas como a gente precisa de uma certa urgência, então a gente vai aplicar essa dica. Pode fechar, Isabela, por favor, para a gente fazer um delineado prático e rápido. Coloquei o papel, olha que coisa mais fácil, gente. Eu vou só esfumar um pouquinho de sombra aqui. Então, eu estou esfumando um marrom com fundo rosado, que vai ficar lindo e não vai fechar o olhar da nossa modelo. Olha que lindo. Aqui ficou marcado, mas é a marcação do papel. A hora que sair aqui, ó, vocês vão ver que vai dar o efeito de alongamento dos olhos. Olha que lindo quando ela abre. E não ficou marcado, não vai reduzir o olhar da modelo na hora da fotografia. Então, vamos fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Sentido do final da sobrancelha, a gente coloca. E a gente vai esfumar. Aperta bem o papel para não correr o risco de você esfumar e sombra dentro desse papel, porque senão não vai dar efeito de linha, né? Vai ficar torto o nosso delineado. Então, aplicou, fez esse efeito aqui, que é um efeito lifting, subindo essa maquiagem, dando esse up. Ó, vou tirar aqui a marcação do papel. Olha que lindo quando ela abre os olhos. A gente realça o olhar dela sem pesar na sombra. Então fica muito natural esse efeito. E os fotógrafos adoram, porque vai dar aquele efeito de olho mais puxado, mais aberto, mais feliz. E eu só faço o reparo aqui, ó, no esfumado. Então, vocês estão vendo, não tem nada de sombra nessa pálpebra. Eu vou chegar aqui um pouquinho desse marronzinho aqui, no início da pálpebra, que é mais para fazer o efeito de selar mesmo. Do outro lado também. E quando você dominar a técnica da colorimetria, você vai poder utilizar a colorimetria na hora da escolha desse tom que a gente vai aplicar aqui no esfumadinho do olho da nossa modelo. Se a nossa modelo tiver uma pele com um subtom
frio, a gente pode aplicar um marrom rosado, um rosé, um rosa mais suave. Se ela tiver um tom de pele quente, a gente pode optar por tons mais marrons que sejam, que tenham no fundinho um laranja. Então, são marrons mais quentes, mais alegres. E rosas mais choque. Então, assim, no caso de uma modelo fotográfica, a gente optaria por um marronzinho mesmo. Então, feito essa sombra, feito esse puxadinho aí com a sombra, a gente vai muito sutilmente, muito suave, com a mesma sombra, pegar um pincel menor de esfumar, e a gente vai fazer agora, olha lá em cima, Isabela, por favor, fazer só um esfumadinho aqui, ó, no início do canto externo do olho. Só no início, a gente nem arrasta até aqui o começo, para deixar mais natural possível. Então, a gente vai esfumar aqui o cantinho externo do olho, trazendo aqui naquela marcação que a gente tinha feito, e não vamos levar esse esfumado até o início dos olhos, a gente vai deixar ele aqui, ó, até o meio ali, até onde a gente vê a pupila, que é para deixar um efeito mais natural. Não vamos utilizar o lápis de olho, não vamos utilizar a sombra na linha d'água, para deixar o olho mais natural possível, porque nesse olho ainda a gente vai depositar uma camada de rímel, que é a máscara de cílios, e a gente ainda vai colocar um cílio postiço, que faz toda a diferença na hora da maquiagem para fotografia. Então, aqui eu vou aplicar a nossa máscara de cílios, que pode ser da escolha de acordo com o cílio da modelo. Hoje eu vou colocar uma máscara de alongamento, que também tem um pouquinho de volume, e ela não é à prova da água, porque dentro do nosso briefing, o nosso fotógrafo não mencionou nada sobre água. Então, eu vou utilizar essa daqui, mas se no briefing tiver o uso de água, de vapor, de fumaça, sempre escolham a máscara de cílios à prova d'água, que vai ter uma resistência maior. Pode olhar reto. Então, ó, sempre passando aqui em todos os fios aqui do cílios, para não deixar nenhum fiozinho de fora, porque, ó, a gente não delineou esse olho, a gente não passou lápis, então o que vai realçar aqui nessa maquiagem são os cílios e esse puxadinho, essa sombra que a gente colocou aqui no final do olho. E vai deixar esse look muito natural. Então, essa maquiagem ela poderia ser usada tanto para um ensaio de pré-wedding, um ensaio aí de gestante, profissional, porque não muda a fisionomia, né, da modelo. Então, geralmente a gente utiliza essa maquiagem para deixar natural o aspecto mesmo do cliente. Vamos passar aqui nos cílios de baixo. Sempre passando o rímel em todo o fiozinho, para tirar aquele branco da base. Isso. Finalizamos agora, né, nos nossos olhos. E depois a gente vai fazer a aplicação do cílio. E agora, a gente vai finalizar essa maquiagem com a iluminação, os pontos estratégicos e o batom.